Graça e paz, meus irmãos. Nós louvamos ao Senhor por mais uma manhã, por mais um domingo que o Senhor nos convoca. Desta feita, nós bendizemos ao Senhor e continuaremos a exposição de Corinto, conforme Ele nos orienta. Nós vamos para o capítulo 11 novamente, e desta feita o verso 17 ao verso número 22. Nós fizemos a exposição do capítulo 11, do verso 17 ao verso número 34, como falei, chegaríamos a dividir este texto em algumas partes. Hoje é a primeira parte dessa instrução de Paulo com relação ao culto, especialmente à ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, nós vamos 17 ao verso de número 22. Diz o seguinte: a lei do Senhor, atentem. Mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, eu estou informado de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque, quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E, enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto, certamente, não posso elogiá-los. Senhor, a Tua lei foi lida e será exposta. Fala-nos, Senhor, porque muitas vezes nossa surdez é tamanha. Insistimos, Senhor, em não nos curvar aos Teus mandamentos. Então, Senhor, poderosamente, a Tua única palavra poderosa, ela é a única que pode nos convencer dos nossos pecados e nos corrigir, Senhor, e nos curvar diante de Ti. Que assim seja, Senhor, principalmente num assunto tão importante, ó Deus, que muitas vezes a Tua igreja despreza, não considera, Senhor. No entanto, inspiraste Paulo para tratar dessas questões, para também tratar conosco e nos ensinar a como Te adorar. E obrigado, ó Deus, porque enquanto muitos não atentam, a Tua igreja, a igreja verdadeira, sempre estará atenta às verdades que aqui estão expostas. Fala-nos, Senhor, então, se estamos errados. Corrige-nos, Senhor, segundo a Tua graça, para que venhamos a Te cultuar verdadeiramente, não só nas nossas vidas em particular, mas também, Senhor, publicamente. Em nome de Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. Bom, nós não temos dúvida, pelo menos eu penso que vocês não têm dúvida disso, que toda a igreja, ela manifesta algum tipo de expressão litúrgica, seja ela simples, seja sofisticada, organizada ou desorganizada. O cristianismo, ele se apresenta e ele se manifesta religiosamente em adoração. Então, nós não podemos esquecer disso. O cristianismo, ele se revela, ele se manifesta também publicamente, por exemplo, em adoração. Então não temos dúvida, aqueles que professam a religião cristã, em algum momento, privadamente ou publicamente, eles se concentram, eles estão envolvidos quando o assunto se trata em adoração. O que nós precisamos questionar, então, e analisar é se esses cultos, essas liturgias, essas reuniões públicas, elas estão embasadas nas Escrituras, ou se elas são simplesmente resultados dos interesses particulares. Então, se nós temos a percepção verdadeira
de que, de fato, o cristianismo ele se revela em adoração pública, principalmente, então uma coisa que nós precisamos considerar é se, de fato, essa adoração, se esse culto, essa liturgia, ela está embasada nas Escrituras, ou se ela é simplesmente resultado ou resultados dos interesses particulares. Irmãos, a realidade nos diz, e você sabe muito bem disso, que geralmente os cultos em muitas igrejas, inclusive assustadoramente igrejas presbiterianas, muitos cultos expressam maliciosamente o egoísmo pecaminoso de pecadores que não estão buscando o Deus verdadeiro. Muitos cultos em muitas igrejas, principalmente igrejas presbiterianas, há um egoísmo humanista, pecaminoso, de homens que não estão buscando o Deus verdadeiro, mas satisfazer seus próprios interesses. Por isso, tanta bagunça no meio do povo de Deus. A grande questão, então, é que muitas vezes nós não consideramos isso como algo tão grave. Nós não consideramos certas liturgias como sendo algo tão ruim. E por isso que muitas vezes nós lidamos com ela com uma naturalidade até estranha à palavra de Deus. E a pergunta que nós devemos fazer, irmãos, é: se há um erro, se há claro e evidente um contexto em que Deus não é buscado, que Deus não é exaltado, mas se um culto ele tem a proposta de revelar os interesses dos homens, é possível então obter algum benefício com tanto equívoco? Posso então fazer o que bem entendo em minha adoração sem sofrer nenhum tipo de dano? Eu posso visitar uma igreja com uma liturgia totalmente diferente, com uma liturgia totalmente alegre, e mesmo assim, com toda a falsidade teológica, ainda obter algum benefício desse momento? Se a resposta for positiva, nós estamos livres para experimentar qualquer coisa que se chame de culto e também nos aprofundar e experimentarmos as mais bizarras e profundas experiências. Porém, irmãos, imagine, se você soubesse hoje que um culto não ordenado, que um culto que não é orientado pela palavra de Deus, que um culto que não tem como pressuposto aquilo que Deus ordena, se você soubesse hoje, agora, neste momento, que um culto que não é regulamentado pelas Escrituras, mas é simplesmente uma proposta de um coração ou de corações de homens falidos, se você soubesse hoje que esses cultos produzem malefícios em vez de benefícios à sua alma, você seria mais criterioso? Você refletiria mais antes de ser atraído com tanta facilidade por qualquer coisa que se chame de culto? E antes de sairmos por aí visitando todo tipo de igreja, inclusive algumas presbiterianas, infelizmente, teríamos mais cuidado, sabendo que é possível trazer dano à alma em vez de benefício quando se participa de um culto falso, de um culto que não é ordenado pela palavra de Deus. Isso mudaria o seu entendimento? Essa é uma questão tão séria, irmãos, que Paulo começa a orientar a igreja sobre culto. Paulo dedica um dos maiores capítulos de sua carta para tratar sobre culto. Paulo, desde o capítulo 11, vai tratar com a igreja
sobre culto. Vai vir o 11, o 12, o 13 e 14, Paulo tratando sobre culto. Deus inspirando um apóstolo para orientar a igreja sobre culto. Ele poderia ter terminado sua exortação nas questões morais. Ele poderia ter enfatizado mais a imoralidade. Ele poderia ter gastado mais tempo com a idolatria. Ele poderia ter se estendido por mais um capítulo para tratar sobre o jovem incestuoso. Ele poderia ter gastado muito mais tempo com muitas outras coisas, mas Paulo, ele vai escrever à igreja, orientar a igreja em inúmeros capítulos sobre culto. Paulo faz isso, irmãos, porque o interesse não é de Paulo. O maior interessado no culto é Deus, pois Ele é o objeto de adoração pública. E nós já vimos Paulo, de forma fantástica, orientar a igreja e contrariando a nossa época. Paulo deixou claro: as mulheres não podem dirigir a igreja, diz Paulo, porque esse é o padrão de Deus. Mulheres não podem pastorear a igreja, mulheres não podem governar a igreja, porque isso distorce o padrão de Deus. E lógico, cada mulher que se levanta para dirigir uma congregação, por mais que nossa geração tenha perdido de vista essa regulamentação, é uma clara desobediência. Uma mulher que se levanta entre o povo de Deus para ser pastora, presbítera, diaconisa, não tenho medo nem vergonha de dizer, é uma clara desobediência ao Senhor. E quem mais tem interesse nas mulheres pregando na igreja, dirigindo a igreja, é o mesmo Satanás que enganou Eva. Só que os problemas não param por aqui. Há muita coisa ainda envolvendo o culto na igreja de Corinto. Muita coisa. E um dos problemas era a ceia do Senhor. E Paulo agora insere a ceia como tema de discussão. E é óbvio, Paulo está tratando da Santa Ceia porque temos um problema. Nós temos um problema claro aqui. Mas o que estava acontecendo na igreja de Corinto? Culturalmente falando, contextualmente falando, eles tinham uma prática chamada festa do amor, onde eles se reuniam, onde eles se organizavam e compartilhavam suas refeições comunitárias, e essa era uma festa chamada Festa do Amor, onde eles jantavam e em seguida eles participavam da mesa do Senhor. O problema, Paulo vai mostrar, era que os ricos, aqueles que tinham um dinheirinho a mais, eles levavam suas refeições. Primeiro, eles não se preocupavam com o outro. Quando eles levavam suas refeições, não eram refeições para alimentar os outros, né? Mas eles levavam suas refeições de forma partidária. Eles comiam, se saciavam. Paulo diz que eles bebiam suco de uva e ficavam embriagados, tomavam todas com suco de uva. E Paulo vai denunciar que eles juntavam a ceia com essa festa do amor e transformavam a ceia também num simples alimento, enquanto os necessitados ficavam com fome. E o que Paulo vai denunciar? É que o que deveria promover unidade estava promovendo divisão. O alimento que era para ser levado para
alimentar o corpo, estava sendo usado para fazer distinção, divisão, e a ceia do Senhor estava sendo também utilizada nesse mesmo propósito partidário. E Paulo diz, isso está distorcendo não só o espírito da comunhão cristã, mas também o significado da própria ceia. Isso é uma distorção do que Deus falou a respeito da Santa Ceia. Essa é uma distorção do que envolve o sacramento da Santa Ceia. Vamos pensar de forma moderna, de forma pragmática. Se a mentalidade moderna desconsidera uma adoração a Deus que não é regulada pelas Escrituras, não levaríamos tão a sério essa questão, porque há uma tendência, principalmente com relação ao culto, de amenizarmos questões tão sérias. O nosso grande problema é nós não tratamos pecado como pecado. Nós não tratamos ofensa a Deus como uma verdadeira ofensa, na qual Deus se ira grandemente contra aqueles que se revoltam contra Ele. Nossa tendência é de amenizarmos aquilo que é tão sério. Contudo, Paulo vai deixar claro que um culto desregulado traz danos. Um culto que não é orientado pela palavra de Deus não beneficia a alma. E com isso ele nos apresenta um princípio importante. Culto falso arruína a igreja e as almas dos adoradores. Um culto que não é orientado pelas Escrituras, ele não beneficia a alma de ninguém, mas é um agente de destruição. Portanto, não é uma questão simplesmente de pastor, lá também tem Deus. Pastor, lá também adora a Deus. Lá também o povo adora ao Senhor. Lá tem culto, pastor. Essa não é a questão bíblica. Esse não é um princípio bíblico. Que lá tem culto, nós sabemos. Que lá em outra igreja tem liturgia, nós sabemos. A pergunta que nós devemos fazer é bíblica? É um culto bíblico? É um culto orientado pela palavra de Deus? Essa é a questão. Porque se não é, ao participar disso, você está sofrendo um dano à alma. Aquela igreja, em vez de estar sendo abençoada, está sendo arruinada. Um momento que deveria ser para saciar a alma, é o momento que está sendo proporcionado para destruí-la. Porque isso é vital. Então não é o fato de lá ter uma liturgia, não é o fato de lá ter uma adoração, mas é o fato de se na sua igreja o culto é bíblico. Essa é a questão. Vamos ver como Paulo diz isso, a partir da sua argumentação. Paulo havia elogiado a igreja sobre sua preocupação em observar seu ensino. Nós vimos no capítulo 11, logo no início, o verso 2, eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições, assim como eu as transmiti a vocês. E Paulo faz
esse elogio, e a gente analisou essa parte quando Paulo instrui com relação à igreja, com relação à postura das mulheres na igreja. Paulo começa agora dizendo que não tem nada a elogiar na questão que ele vai falar aqui. Ele diz que não tem nenhum elogio a fazer. Veja o verso 17. Mas nisto que agora prescrevo, essa palavra pode ser traduzida como determino, oriento, falo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Então, se antes insinuou elogiar a igreja, Paulo diz sobre essa questão que eu vou tratar com vocês, não há nenhum tipo de elogio. Se vocês estavam procurando seguir as minhas orientações nas questões sobre culto, algumas, eu orientei vocês nas mulheres, agora no que eu vou tratar com vocês, eu não tenho nada a elogiar. E Paulo dá a razão. Por que Paulo não vai elogiá-los? Porque Paulo não vai emitir nenhuma nota de elogio. Ele responde, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Como vocês já sabem, Paulo está tratando sobre culto. Se você observar, veja, verso de número 17, tem a palavra reúnem, verso 18 tem a palavra reúnem, verso 20 tem a palavra reúnem, no mesmo capítulo, no verso 33, tem a palavrinha reúnem, no mesmo capítulo, verso 34, tem mas se não se reúnam novamente. Paulo volta a repetir essa palavra lá no capítulo 14, verso 26, se reúnem. Então, esse termo que Paulo usa é um termo intercambiável para tratar de culto. A palavra grega aqui utilizada é a palavra para reuniões públicas, assembleias, é a igreja reunida em assembleia. Então, Paulo não está tratando de uma reuniãozinha que nós fazemos durante a semana, mas Paulo está tratando sobre culto. Quando vocês se reúnem em assembleia, quando vocês se reúnem em culto, quando vocês estão juntos para adorar, Paulo diz, essa reunião não tem sido para o bem, mas para pior. Tem sido um malefício. Tem sido um malefício. Eu não posso elogiar vocês, porque vocês, quando se reúnem, não é para o bem, é para o pior. Irmãos, podemos considerar aqui algo de muito relevante. Veja, nós temos um problema hoje, é o crente desigrejado. É aquele que botou na cabeça, na verdade, o diabo botou na cabeça dele, no coração dele, de que ele não precisa ir para a igreja. Que ele é igreja, que ele é corpo, então ele não precisa ir para a igreja. E aí, muitas vezes, nós temos que expor as Escrituras e chamar essas pessoas ao arrependimento, porque não há salvação fora do corpo, não há salvação fora da igreja. E nós precisamos instruí-los ao arrependimento, para que eles voltem-se para Deus. Mas o problema aqui não é que eles não se reuniam. Eles se reuniam. Eles obedeciam a ordem do Senhor do ajuntamento. A questão que Paulo está dizendo é que eles se reuniam para pior. Eles se reuniam para pior. Por que Paulo está dizendo isso? Irmãos, nós precisamos entender, um dos assuntos que eu estou louco para que chegue, porque eu vou gastar, acho que uns 3 meses, é o capítulo 21 da Confissão de Fé, sobre o culto religioso e o dia do repouso. Vou gastar uns 3, 4 meses nessa matéria. Vou, inclusive, expor o meu trabalho acadêmico sobre teologia do culto, para tentar esboçar para vocês a teologia bíblica de culto. Quando nós entendemos o que é um culto, nós precisamos pensar que o culto ele é ordenado para o nosso benefício. Deus, quando Ele
nos convoca para o culto, porque, primeira coisa, quem convoca a igreja para culto não é o conselho da igreja, é o Senhor. O conselho da igreja só faz em submissão ao Senhor convocar publicamente, estabelecendo horários e etc. Mas quando estamos reunidos, não é uma convocação do conselho, é uma convocação do Senhor. Moisés, quando teve o encontro com o Senhor disse: você será o libertador do meu povo. Você vai para o Egito. Você vai tirar o meu povo do Egito. E você vai trazer o povo até este monte, para que ele me adore. Então, quando Deus liberta o seu povo do Egito, Ele liberta o seu povo do Egito e convoca-o para adorá-lo. Então, o culto, ele é uma convocação do Senhor, é um convite de Deus, é um convite de Deus. E o que é a adoração? A palavra liturgia, ela significa serviço. Quando eu estou no culto, eu sou chamado por Deus para servi-lo no culto. Então, eu não sou passivo no culto, eu sou ativo, porque eu estou publicamente num ajuntamento servindo liturgicamente ao Senhor. Então, Ele nos convoca para que publicamente em assembleia venhamos a servi-lo. Então, o que é adoração? A adoração é o reconhecimento do valor único de um objeto e a demonstração de honra, respeito por ele. Por isso que a Bíblia, ela atrela de forma intercambiável, de forma que as palavras se conectam para dizer que a adoração também pode ser honra, respeito, temor, culto, reverência e glorificação. A Escritura usa esses termos de forma intercambiável, não só para tratar sobre culto, mas para tratar sobre adoração. Portanto, quando nós saímos de casa para nos ajuntarmos solenemente em assembleia, quando você sai da sua casa para o culto, o que a Escritura pressupõe é que no seu coração habita a honra. Você está indo para o culto para servi-lo em honra. Você está indo para o culto para servi-lo em respeito. Você está indo para o culto para servi-lo em temor. Você está indo para o culto para ter reverência, porque você está diante de um Deus santo. Você é chamado por Deus para o culto para glorificá-lo. Isso é o culto. Isso é o culto. Mas nós precisamos entender uma coisa que nós esquecemos. Essa é a nossa parte. Mas vem a parte de Deus. Embora a liturgia seja um serviço, a Escritura vai mostrar que nela reside meios de graça. Como assim? Quando nós aqui falamos assim, alguns até confundem, né? Manda, em vez de cantar, manda orar. Mas quando nós falamos assim, em resposta a, pressupomos, biblicamente, que Deus falou algo para o seu povo, que Deus instruiu o seu povo. Então, por isso que nós dizemos, vamos cantar em resposta a. Nós oramos pedindo perdão pelos nossos pecados, cantemos em resposta ao perdão.
Vamos agora entregar os nossos dízimos e ofertas em resposta à voz de Deus. Se nós falamos em resposta, é porque alguma coisa foi feita para que respondamos. Na Escritura chama isso de meios de graça. Então o culto não é somente um serviço que prestamos a Deus, mas o culto também é ao mesmo instante o próprio Deus habitando entre o seu povo, usando os meios que Ele instituiu no culto para, por eles, agraciar o seu povo. Os meios que Ele institui no culto são, por eles, meios de graça para alimentar o seu povo. Quais são os meios de graça? Leia a Confissão de Fé, capítulo 21, seção 1, 2, 3, 4. Oração, leitura da palavra, pregação, quando necessário, juramentos, jejuns solenes, cânticos de salmos. É isso que nossa confissão de fé diz. E a Escritura diz que isso são meios de graça. Não é à toa que é no culto que Deus fala, consola, fortalece, exorta, alimenta. Por isso que os puritanos chamavam o dia do Senhor como o dia da feira da alma. Por quê? Porque eles sabiam, eles ilustravam com isso, que nesse dia que nós vamos servi-lo, a ideia é que Deus põe uma mesa espiritual para alimentar o seu povo. Deus dispõe agora, neste momento, pelas Escrituras, Deus coloca diante de nós uma mesa, um alimento, um banquete espiritual. Ele está nos servindo agora, nesta manhã, espiritualmente. Mas olha o que Paulo diz, é que essa reunião estava produzindo malefícios à igreja. Essa reunião estava trazendo danos ao corpo. E a razão é simples, eles não estavam fazendo as coisas conforme Deus ordena, conforme Cristo instituiu, porque veja, essa primeira parte, Paulo está denunciando a prática deles. A próxima parte do texto, Paulo vai ensiná-los a fazer. Então eles estavam fazendo de forma errada, eles estavam conduzindo de forma errada, e Paulo diz, por causa disso não tem sido bom, é para pior. Irmãos, um culto falso, sem a orientação, sem a regulação de Deus, não produz benefícios à alma, e claro, não há neutralidade. Se algo que é falso não produz bem, produz mal. Então, o que é que Paulo está dizendo? Quando uma igreja ela se reúne num culto falso, quando uma igreja se reúne num culto e faz as coisas sem a ordenação divina, quando alguém se reúne publicamente dizendo que está reunido para adorar a Deus, mas esse culto é simplesmente conduzido conforme as orientações das paixões dos homens. O que Paulo está dizendo é que as inclinações corruptas, elas são fortalecidas e os meios de graça não produzem cura. Um culto falso, um culto desordenado, não existe meios de graça, mas de desgraça. Matthew Henry diz que
Um culto falso, em vez de nos comoverem, uma liturgia falsa, em vez de nos levar à comoção, ela vai nos endurecer e nos fazer piores cristãos. Um culto falso, ele não vai produzir aquilo que deveria produzir na nossa alma. Por isso que nós ficaremos mais endurecidos. Eu amo os puritanos. Porque, observe, nas igrejas que têm uma liturgia pragmática, os pecados continuam os mesmos de forma intocável. Percebe? Percebe que não há mudança na igreja? Percebe que quando um crente sai de uma igreja bíblica, para onde ele vai? Para essas igrejas. E eles ficarão lá, num culto, onde os meios de graça não operam, e eles se tornam a cada dia piores cristãos. Entendam, irmãos, a seriedade disso. Quando você indiscriminadamente se relaciona com um culto falso, não há ganho para a sua alma. Por isso, em vez de ficarmos preocupados em tornar o culto mais agradável, porque essa é a preocupação do momento, em tornar o culto mais agradável. Conversando com um pastor que recentemente conheci em Recife, ele disse que plantou a igreja cresceu, e ele é um pedreiro também. Ele disse que até construir as paredes da igreja ele construiu, e ele disse que a igreja foi organizada, cresceu, e ele disse que de repente, pastor, os membros da igreja começaram a visitar outras igrejas presbiterianas, e começaram a voltar, dizendo: por que na igreja de fulano tem tal coisa e aqui não tem? Por que na igreja de Beltrano tem tal coisa e aqui não tem? E ele disse que começou a sofrer uma pressão da igreja, porque a igreja queria copiar os cultos das outras igrejas. Isso me lembra Israel. Nós queremos um rei. Samuel diz: não, é Deus quem governa vocês. Eles disseram: não, as nações têm, nós queremos um rei. E ele disse: eu disse à igreja, pastor, sigam o caminho de vocês, que eu não vou impedi-los de blasfemar contra Deus. Em vez de nos preocuparmos em tornar o culto mais agradável, deveríamos nos preocupar dominicalmente se estamos sendo renovados por um culto bíblico. Se você tem adorado a Deus conforme as Escrituras ordena, ou se você está sendo enganado, envenenado com genéricas falsas formas de adoração. É isso que você deve se preocupar. É isso que você deve se preocupar. E aí, irmãos, vem uma série de questões. Muitas pessoas, elas permanecem na igreja não pela verdade. Elas não são orientadas pela verdade. Elas preferem ficar num culto falso porque papai e mamãe fazem parte da igreja.
Eles abrem mão da verdade, daquilo que proporciona a vida na alma deles por causa de familiares, por causa de questões secundárias, porque tudo que nos leva a uma adoração falsa é secundário. Deus não me orienta a seguir os passos da minha família. Deus não me orienta a seguir os passos do meu pai. Deus não me orienta para seguir os passos da minha mãe. Deus não me orienta a ficar numa igreja porque tem um departamento infantil de noite. Deus não me orienta a ficar numa igreja por qualquer outras questões. Deus me orienta a fazer parte de uma igreja que é fiel, que tem uma adoração fiel e bíblica. Por isso, irmãos, embora não tenha nada contra visitar igreja, considero que muitas vezes essas visitinhas que acontecem pelo Brasil afora e aqui na cidade de Currais Novos, é interessante que quando eu cheguei aqui, eu me lembro que uma das coisas que me disseram logo é: pastor, fique ciente, há uma rotatividade enorme nas igrejas. Claro que isso é pecado. Claro que isso é um bando de pecador buscando atrações. Porque como é que eu vou mudar de igreja se ali Deus fala e tem os meios de graça? O problema é que tem pessoas que não estão procurando uma igreja bíblica, um culto bíblico. É como Paulo diz, vai chegar o tempo, Timóteo, que eles não vão ouvir a verdade. E eu gostaria de dizer a Paulo, se eu tivesse a oportunidade de vê-lo, e dizer: chegou, Paulo! Chegou! Estamos numa geração que não suporta a verdade, que quer adorar a Deus do jeito que eles querem. E Paulo diz: eles sentirão comichão nos ouvidos e procurarão mestres que falem ao coração deles, os coaching. Mas estes terão que lidar com o tempo, com os prejuízos na alma, pois uma adoração falsa não trata as necessidades da alma. Uma adoração falsa não desperta o coração de um ímpio. Uma pregação falsa, ela não converte, mas entrete bodes. Uma pregação falsa não regenera. Deus convoca o seu povo para falar ao seu povo e não para que o povo fale a Ele. Por isso que Paulo está dizendo: vocês se reúnem para pior. Veja, irmãos, vocês estão reunidos para pior. O que era para trazer benefício para vocês não está trazendo. Diante dessa gravidade, irmãos, diante dessa gravidade, Paulo vai logo apontar o problema. Veja o verso 18. Porque antes de tudo estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. Paulo, agora ele, de forma mais genérica, ele explica como as reuniões deles eram para pior, em vez de melhor. Paulo diz: tem divisão, a igreja está dividida. Paulo diz:
Vocês sabem que Paulo tem informantes da própria igreja, família de Cloé, outros informantes, como ele falou mesmo lá no início da carta. Eu acredito que há divisões entre vocês. E, embora Paulo já tenha tratado, vocês devem lembrar bem que Paulo tratou sobre as divisões na igreja, mas as divisões anteriores eram divisões relacionadas às brigas e ciúmes que estavam acontecendo em torno dos pregadores. Lembra? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. E Paulo já vem denunciando isso. Paulo já vem denunciando essa questão. Mas aqui o problema de divisão é outro. Porque aqui nós veremos que existem dois grupos na igreja. Os que têm e os que não têm. E a gente vai ver como Paulo vai tratar isso. Mas Paulo aqui já pontua o problema de forma genérica. Uma pontuação breve. O problema de vocês é a divisão. Vocês estão divididos. Mas quem esperava que Paulo fosse? Quem esperava que Paulo fosse já tratar o problema? Ele coloca uma nota teológica. Essa nota é importantíssima. Veja o verso 19. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Veja, parece um pouco contraditório aqui, porque Paulo, ele vem reprovando as divisões, né, em torno dos pregadores, mas aqui ele dá uma nota como se dissesse assim: há uma necessidade divina de que aconteça facções entre vocês, para que vocês estejam divididos. Há uma necessidade divina. Como é que pode ser isso? Que argumentação de Paulo é essa? Paulo está louvando as divisões? Por que Paulo está dizendo isso? E aí nós precisamos entender o que o texto está dizendo, para ver como ele funciona perfeitamente dentro dessa estrutura aqui da narrativa. Entendam, irmãos, há uma tendência nossa, os nossos corações são tendenciosos a simplesmente entender o pecado na dinâmica dele. Como assim, pastor? Exemplo, quando alguém aparece com um pecado público, quando alguém está pecando publicamente, e a gente vê ele se manifestar, é natural que a gente comece a rastrear. Como isso começou? Como aconteceu? Como chegou a tal ponto? Como é que o pecado surgiu ao nosso meio? Se ele surgiu, é porque ele não foi tratado na origem. Houve omissão da liderança, né? O pastor foi omisso, ninguém viu isso. Então a gente começa a discutir essas questões. O que Paulo está fazendo aqui é levantar uma perspectiva diferente sobre o pecado. É a perspectiva divina. A pergunta, então, que Paulo está querendo fazer implicitamente nesse texto é: por que Deus permite esses pecados? Por que esses pecados surgem e Deus permite? Por quê? Porque Deus permite que pecados surjam, se manifestem no seio da igreja. Paulo deixa claro aqui, para que os corações dos homens sejam revelados. Quando um pecado se manifesta, Paulo não somente está mostrando que Deus denuncia não só corações pervertidos, uma das formas de Deus denunciar corruptos dentro da igreja, uma das formas de Deus denunciar bodes entre as ovelhas, uma forma de Deus denunciar joio no meio do trigo, é expor os pecados dele publicamente, é evidenciar os pecados dele. Então Deus coloca esses pecados à tona para denunciar o coração corrompido deles. Mas Paulo diz também uma coisa, Paulo diz, mas também para revelar os santos. O pecado, quando surge, ele não só denuncia o corrupto, o blasfemo, ele denuncia os santos também. Porque o que Paulo está dizendo é que os santos, eles se erguem contra os pecados. Os santos, eles se manifestam contra a corrupção.
Os santos se levantam e por isso se dividem, porque não compactuam com o pecado. Basicamente, irmãos, não deve nos espantar quando o pecado surgir em nosso meio. Uma hora ou outra, ele vai dar as caras para revelar alguns ou alguém. Isso pode esperar. Acontece até a igreja ser levada aos céus. Assim acontecerá. Assim acontecerá. Alguns pecados ficarão evidentes, públicos, que Deus trará de trazê-los à tona, para que a igreja veja de quem se trata o falso cristão que ele é. Mas o que Paulo está dizendo aqui é, quando isso acontece, os santos se revelam. Aqueles que amam a Deus surgem. Porque enquanto os santos se erguem, é natural que haja o tratamento do pecado. Porque o que importa é a glória de Deus e a pureza da igreja. Quando o pecado surge, naturalmente se revelam aqueles que são santos, aqueles que odeiam o pecado, aqueles que amam a Deus. Agora, irmãos, entendam duas coisas importantes. Quantos cultos falsos não são elaborados para entreter um povo sedento e egoísta? Mas o que Paulo está dizendo é que é justamente em resposta aos erros que os santos se erguem em culto verdadeiro. A resposta que os santos dão ao erro é fazer aquilo que é correto. Santos não copiam liturgias, não copiam cultos para agradar. Santos denunciam, não compactuam, não participam, não se submetem a esses erros. Mas eles se erguem radicalmente contra os erros. E não trata-os com naturalidade. Também, irmãos, precisamos entender uma coisa. Quando nós excluímos alguém do rol de membros, não devemos ficar saudosos. Ai, que saudade do meu irmão. Hã? Saudade de quê? Ele é seu irmão? Alguém que quebra o quarto mandamento deliberadamente? Alguém que não tem comunhão com a igreja de Cristo? Alguém que não se submete à pregação? Alguém que não está buscando um culto fiel? Alguém que troca Deus pelas coisas do mundo é seu irmão? Se for seu, meu não é. Porque nós temos a tendência de amenizar as coisas. Alguém excluído da igreja, aquilo que ligares na terra terá sido ligado no céu. Alguém excluído da igreja foi excluído do reino. Porque o governo da igreja é o governo de Cristo. Ai, que saudade! Veja, irmãos, não estou dizendo com isso que você vai deixar de falar, de dar um bom dia. Se você ele estiver em algum lugar comendo numa mesa e você tiver a oportunidade de sentar ao lado dele, você sentar e conversar, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, ele não é mais meu irmão. O que é que Jesus disse? Considera-o como gentio e publicano. Os pecados se manifestam para que os santos se revelem.
devemos, irmãos, atentar para essas questões. Porque se não tratarmos o pecado como ele deve ser tratado, nós estamos alimentando almas endurecidas, depravadas, que estão caminhando para o inferno. Estava numa visita de uma família e a mãe dela estava lá. Ela já contou até em algumas situações para alguém. E eu lá ouvindo, na primeira vez. E ela, pastor, por quê? Aí, eu não vou mais para a igreja. Porque, veja, aí, várias argumentações bíblicas, ela não esperava. Eu acho que nem a família esperava. Eu apontei o dedo para ela e disse, você vai para o inferno, é isso que você vai. Eu não posso, para agradar vocês aqui, dizer o contrário. Porque uma pessoa desigrejada, que abandonou a igreja de Cristo, é bode, não é ovelha. Uns 2 dias depois, a filha ligou para mim, disse, pastor, minha mãe disse que não dormiu desde aquele dia. Não dormiu desde aquele dia. Sabe qual foi o resultado? Qual foi? Ela voltou para a igreja. Ela voltou para a igreja. E ela está doida para visitar a igreja de Parque Dourado, para voltar a dar um abraço no Senhor. E nós, muitas vezes, o pecado salta diante dos nossos olhos, fica na nossa cara, e os santos não se manifestam. Paulo disse, vai ter que surgir divisão, para que os verdadeiros apareçam. Não trate o pecado de forma natural. Porque os santos se manifestam, se erguem contra o pecado. Dito isto, Paulo vai atacar o problema agora. Veja verso 20 e 21. Porque quando comem, ou quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado com suco de uva. Veja, aqui está o cerne das divisões. A primeira coisa que ficou clara na argumentação de Paulo é que quando eles se reúnem, embora a intenção deles seja tomar a ceia, não é a ceia que eles comem. A ceia do Senhor aqui, irmãos, por que Paulo diz a ceia do Senhor? É a primeira e única vez que esse termo aparece, né? Ceia do Senhor, com esse adjetivo possessivo, ceia do Senhor, porque indica que é algo que é consagrado ao Senhor, que honra ao Senhor. Então, essa ceia, esse alimento, faz referência a uma refeição que pertence ao Senhor, que é dada pelo Senhor, na presença do Senhor, para promover a unidade do corpo do Senhor. Veja que Paulo, no capítulo 10, volte rapidinho para o verso 16 e 17, veja que Paulo tratou disso antecipadamente, mostrando que como a Santa Ceia, ela tem uma unidade, ela não só promove a unidade do corpo, mas a unidade do corpo com o cabeça. Veja, verso 16 e 17. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue do Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Então, o ponto é, a Santa Ceia, ela está implícita
os mistérios da unidade, do relacionamento místico do corpo. Nós somos muitos, diferentes, mas o corpo reunido mostra a unidade do corpo em um só propósito diante do cabeça. Mas o que eles estavam fazendo? Estavam dividindo a igreja. Porque o que acontecia? Eles preparavam suas refeições. Então, vai ter a festa do amor, domingo que vem. O que é que você pode levar? Não, eu vou levar lasanha, vou levar camarão, eu vou levar bisteca, eu vou levar... Mas eles não levavam pensando na igreja, eles levavam pensando neles mesmos. Vamos contextualizar. É alguém que... ele vai vir domingo que vem, ele não vai preparar um prato para a igreja, ele vai preparar um prato para a família dele, não é para a igreja. Tem aqueles que fazem o contrário, que trazem Coca-Cola e tomam a Coca-Cola do pastor. Não é interessante? Ele traz a Coca-Cola e ele não toma a Coca-Cola, mas vai tomar Coca. Por que não traz Coca? É uma pergunta, às vezes, eu me faço, sabe? Mas vamos voltar aqui. Eles não preparavam as refeições para os outros. Eles preparavam as refeições para as famílias, para eles. Então, eles iam. A festa do amor era uma forma de comunhão da igreja, como Atos aponta, para que todos possam comer daquilo que há de melhor. Então, vamos contextualizar. Na minha casa só picanha, é só carne de primeira. Quando chega a comunhão da igreja, eu não vou trazer fraldinha. Eu vou levar picanha para que a igreja coma picanha comigo. Eu vou compartilhar aquilo que eu tenho com a igreja, para que outros que não têm a oportunidade de comer o que eu como, comunitariamente comam comigo. Mas o que é que eles faziam? Eles pegavam os pratos, as refeições, eles comiam, e eles anexavam a festa do amor à ceia. Então eles comiam a ceia do Senhor como se fosse comida normalmente. E por isso que eles ficavam embriagados de suco de uva. Eles comiam, bebiam, e eles desprezavam os necessitados. O que foi que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo do sacramento algo particular, não comunitário. Quando os outros chegavam para participar da comunhão, Paulo diz, não tinha mais nada, está todo mundo bêbado, todo mundo com a barriga cheia, enquanto os outros não comem nada. Puro egoísmo. Veja, irmãos, uma coisa importante aqui. Quando há um erro, há uma desorientação divina com relação ao culto, mesmo que eu entenda, porque qual é a questão aqui? Pensem, eles estavam achando que estavam tomando Santa Ceia. Eles estavam achando que estavam ceando. Eles estavam achando que estavam participando da comunhão. Mas Paulo está dizendo não, porque isso não é Santa Ceia. Não é porque vocês acham que é. Porque o que regula o elemento é a palavra de Deus, e o que vocês estão fazendo com ele não é Santa Ceia. Mais uma vez, irmãos, o culto, ele só é verdadeiro se estiver amparado pelas Escrituras. O sacramento, ele só produz o efeito se ele for administrado conforme ordena as Escrituras. Por isso que o próximo passo de Paulo é dizer, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo vai instruir como fazer. E vocês lembram o que estava acontecendo? Lá embaixo, Paulo diz,
Tem gente morrendo por causa disso, porque o Senhor está derramando seu juízo. Mas eles achavam que estavam tomando santa ceia. Paulo está dizendo, não, porque vocês não estão fazendo conforme Deus ordena. Então, o que torna um culto verdadeiro não é a percepção que eu tenho, é o que Deus diz. Nossos achismos, nossas compreensões não imprimem verdade sobre o erro. Quando alguém diz assim, pastor, eu acho, então bom, eu também acho. O problema é o que diz as Escrituras. Da mesma forma, irmãos, precisamos entender que nós não estamos autorizados a fazer como queremos. Eles eram egoístas e estavam fazendo com o sacramento um elemento de egoísmo, desprezando os outros. Um culto não é pensado em mim. Um culto não é pensado no individual, mas sim no corpo. Um culto não é feito pensando no individualismo, mas no corporativismo. Por isso que não cabe apresentações individuais, porque culto não é lugar de apresentação. Por isso que não cabe teatro no culto, porque culto não é lugar de apresentação. Porque tudo que envolve a liturgia é congregacional, é corporativismo. Irmãos, veja que coisa gloriosa. Porque Paulo vai dizer no capítulo 12, Paulo escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 4, e diz que dons, talentos, não são dados aos membros para eles mesmos, mas para servir a igreja. Quando Deus me chama para o diaconato, Ele me chama para o diaconato para eu servir a igreja. Se Ele me dá um talento, é para servir a igreja. Se eu sou chamado para ser pastor, eu fui chamado para servir a igreja. É o corpo, não eu. O culto é corporativista. É congregacional. Entendem, irmãos? Você entende isso? Por isso que muita gente hoje, ainda hoje me pergunta, por que acabou com as apresentações? Acabou para todo sempre, amém. Acabou o espetáculo, acabou o show, acabou o culto, não é show. Quer se apresentar? Vá para a Praça de Currais Novos, pendure um USB na cintura e fique lá cantando. No culto, não. No culto, não. É corpo, corporativismo. Só, entre aspas, um parênteses na verdade. Eu não sou contra teatro, irmãos. Teatro pode sim ser algo bom. Apresentações artisticamente teológica pode ser algo bom. Fora do culto. No culto, não. O problema não é a igreja ter teatro. Podemos ter um teatro aqui e nas praças, fazer uma apresentação. Agora, o problema, na verdade, dois problemas. Primeiro quem participa de teatro tem que ter uma instrução bíblica muito boa para entender a função do teatro. Segundo, esses teatros não podem andar solitários, eles precisam de um pastor. Porque muitas vezes, teatro por aí, é uma outra igreja dentro da igreja. Eu me lembro que tinha um teatro. Chegava para o pastor e dizia, nós vamos falar sobre o bom samaritano no teatro domingo. O senhor vai pregar sobre o bom samaritano. Que isso não aconteça nunca comigo. Então devemos entender isso. O pastor é contra. Não, eu não sou contra teatro.
Eu sou contra teatro no culto. O pastor é contra apresentações. Não sou contra apresentações. Eu sou contra apresentações no culto. Porque Deus não me ordena colocar apresentações no culto. Porque é corporativismo. Eu gosto de cantar, pastor. Pronto, na reunião de casais, venha cantar. Uma música para os casais. Mas o problema é que só querem no culto. Por que só no culto? Porque eles querem se apresentar. E aqui, nem é o programa de Silvio Santos, nem é o programa de Raul Gil. Aqui é um culto a Deus. Bom, vamos para a conclusão de Paulo, verso 22. Veja que ele termina com algumas perguntas bem interessantes. Será que vocês não têm casa onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto, certamente, não posso elogiá-los. Veja, irmãos, vocês não percebem, mas o grego aqui está cheio de ênfases. E a ideia de que Paulo, quando escreveu isso aqui, ele estava bastante brabo. Ele estava meio brabo aqui. O apóstolo Peia estava indignado. E a sequência retórica assim, de perguntas, ele metralhou inúmeras perguntas. E todas essas perguntas é para envergonhar os leitores. Por quê? Será que vocês não têm casa para comer? Claro que sim. Claro que sim. O que Paulo está dizendo? Aquilo que é apropriado para o seu lar não é apropriado para o culto. Aquilo que é apropriado para o seu lar não é para a comunidade. Não podemos transformar o culto na nossa casa. Não podemos transformar a igreja na nossa casa. Na nossa casa imperam nossos interesses, nossos gostos. Impera. Você come o que você quiser. Você faz do jeito que você quiser, a hora que você quiser você come, da forma que você quiser você come, mas a igreja é uma comunidade do povo de Deus, devendo sempre ser vista de forma comunitária e não individualista. Irmãos, isso é tão importante, porque veja, as pessoas hoje elas entram na igreja, elas querem que a igreja se adeque a elas. Que impressionante, não é interessante isso? Ele vai no estabelecimento, tem uma lei, ele tem que cumprir a lei. Ele vai no tribunal, tem lei, ele tem que submeter a lei. Ele é contratado numa empresa, ele tem que submeter a um contrato de trabalho. Tudo na sociedade, se ele está no trânsito, aí tem lá sinal vermelho, sinal amarelo, sinal verde. Você tem que se adaptar. Ele chega na igreja, ele quer que a igreja venha se adaptar a ele. Não. Aqui não é sua casa. Aqui você não manda. Aqui as coisas têm que ser feitas pensadas no corpo, para o bem do corpo. Isso é importante. Devemos entender isso. Aqui não é a nossa casa. Não é a sua casa. O culto não é lugar dos seus interesses. O culto não é para fazer o que você gosta, mas é para fazer aquilo que o Senhor ordena. Por isso que a segunda pergunta de Paulo é: vocês estão desprezando a igreja de Deus, porque vocês estão pensando individualmente. O que Paulo está dizendo é, quando vocês são individualistas, vocês estão transformando o outro em nada. O verbo vergonha aí, que em algumas traduções é traduzido por humilhação, é essa ideia mesmo. Alguém que só pensa na igreja em si mesmo, coloca o outro num estado de insignificância. Alguém que abandona o corporativismo e vive o individualismo na igreja, ele coloca o outro no estado de insignificância. Quando alguém na igreja busca seus próprios interesses,
anula-se a perspectiva do corpo. Paulo está dizendo, isso divide o corpo. E corpo dividido não reflete igreja. Por isso que Paulo disse, eu não posso elogiá-los. Por que não? Porque esse não é o ensino de Cristo, irmãos. Cristo nunca ministrou a ceia para dividir o corpo, mas a ceia é para unir o corpo. É instituído para favorecer muitos, para unir todos em um só povo. No culto não há mais distinções em ricos, pobres, negros, brancos, pardos. Não há mais distinções. Somos um. Formamos, Paulo chega a dizer ao Corinto, vamos ver mais na frente, nós bebemos de um só Espírito, nós fomos batizados em um só Espírito, nós somos um só corpo, e toda forma individualista não reflete o corpo. Uma igreja que não se curva às Escrituras, que não entende a importância dessas questões, ela tem rejeitado o ensino do próprio Cristo. Meus irmãos, se você não leva a sério essas questões, leve a sério. Por quê? Porque são questões vitais, não só para a sua alma, mas para o andamento de toda a igreja. Que Deus nos abençoe. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo teu favor sobre nós. Obrigado. Nos instrui, Senhor. Nos instrui os pastores desta igreja para que te adoremos, Senhor, conforme o Senhor nos ordena. Para que sejas glorificado, Senhor, e também nossa alma seja saciada com tantos meios, Senhor, maravilhosos que o Senhor dispõe ao teu povo. E recebe a nossa adoração, ó Deus, em resposta à tua voz. Em nome de Cristo. Amém. Louvemos ao Senhor em resposta à sua voz.